Questão número 5. Herança é um dos recursos mais poderosos de programação orientada a objetos, pois através dele o reaproveitamento de código é potencializado. Porém, existem alguns pontos a serem observados. Dentre eles, podemos citar os elencados abaixo, exceto, então notem, o comando da questão, a contextualização da questão está falando sobre herança dentro da programação orientada a objetos, diz que esse recurso facilita o reaproveitamento de código, que potencializa ele, melhor ainda, o reaproveitamento de código. Diz que alguns pontos devem ser observados quanto à questão de herança, só que dentre eles a gente pode citar aqueles que estão ali, exceto alguma coisa. Então, na realidade, está se procurando, através dessa palavrinha exceto, aquele que não se encaixa dentre os pontos a serem observados na herança. Então, vamos verificar. Alternativa A. Quando duas classes são ligadas pelo relacionamento de herança, uma delas será a superclasse e a outra a subclasse, onde os atributos e métodos da superclasse são repassados para a subclasse. Não sei se vocês estão lembrados, nós tivemos uma questão dessa um pouco, acho que não lembro se foi a segunda ou a terceira questão, que dizia, tinha uma alternativa mais ou menos dessa forma, só que estavam invertidas as palavras subclasse e superclasse. Aqui ela está correta, ele está dizendo o seguinte, quando duas classes estão ligadas pelo relacionamento de herança, uma delas é a superclasse, ou seja, a classe pai, vamos dizer assim, ou mãe, como queiram. E a outra é a subclasse, ou a classe filho ou filha, onde os atributos e métodos da superclasse, ou seja, do pai, são repassados para a subclasse, ou filha. Então, essa afirmativa está correta. Na afirmativa B, atributos e métodos declarados como privados são herdados, podendo inclusive ser acessados diretamente pela subclasse. Não. Veja bem, o que nós temos na afirmativa A diz que todos os métodos e atributos são repassados para a subclasse, com certeza. Mas esse acesso direto que está se dando aqui, não acontece através da herança também. Então, quando uma subclasse herda de uma superclasse um método que está privado, que está encapsulado, no caso, ou um atributo, vamos supor lá aquele exemplo que eu dei na questão anterior da tela, que tem lá os atributos altura e largura, e você quer fazer um controle sobre, por exemplo, a largura da tela. Então, eu não vou conseguir, na subclasse, dizer que a altura de determinado objeto é igual a 5, por exemplo. Eu sou obrigado, assim como as outras classes que não têm herança, são obrigadas a acessar o método alterar a altura ou alterar a largura, como caso, tá? E aí passar por esse método para modificar o valor daquele atributo. Então, dentro da herança, mesmo havendo a herança, o método existe dentro da outra classe, só que ele não pode ser acessado de forma direta. A subclasse tem o método, mas ela não consegue acessar de forma direta. Ela tem que fazer assim como as classes que não têm relacionamento nenhum com essa superclasse que você tem definida. Então, automaticamente, você precisa dos métodos que vão dar o acesso a esse atributo, por exemplo. Então, essa aqui está incorreta. Mas vamos analisar todas as outras. Alternativa C. Quando uma subclasse herda de duas ou mais superclasses, uma subclasse herdando de duas ou mais superclasses, tá? Tem-se a herança múltipla, que não é implementada por todas as linguagens de programação. Sim, uma subclasse herdando de duas ou mais superclasses, o termo utilizado é herança múltipla. Porém, não são todas as linguagens que utilizam esse tipo de implementação. Por exemplo, a linguagem Java não permite a herança múltipla, mesmo porque causaria uma certa confusão e aí o programador tem que tomar um cuidado muito grande. Por exemplo, vamos imaginar que você tem a classe A e a classe B. Tanto a classe A quanto a classe B são superclasses da classe C. Então, a classe C herda de A e herda de B. Vamos supor que tanto a classe A quanto a classe B tivessem um método calcular. Qual método seria executado na classe C se fosse invocado o método calcular? Sendo que A e B têm métodos com o mesmo nome. Nós teríamos um problema aí.
Então, para evitar esse tipo de problema, que daí ficaria por conta do programador, a linguagem Java evita essa questão de herança múltipla. Então, neste caso, ela só tem herança simples, que é a herança de uma única superclasse. Mas a alternativa C está correta, porque existe herança múltipla, ela acontece quando se herda de duas ou mais superclasses, e ela não é implementada por todas as linguagens de programação. Por exemplo, a linguagem C, C++, implementa a herança múltipla, Java já não implementa. Alternativa D. O método descrito na superclasse pode ser redefinido na subclasse, onde os objetos instanciados utilizando a subclasse podem ter comportamentos diferentes dos instanciados da superclasse. Para que isso aconteça, ambos os métodos devem ter os tipos dos parâmetros iguais, inclusive na mesma ordem. Com certeza. Ao contrário da sobrecarga, a redefinição de métodos parte do princípio de que a assinatura do método, principalmente em relação à ordem dos parâmetros, a questão dos parâmetros de entrada, tem que ser exatamente igual em relação ao que você está redefinindo da classe de cima. Geralmente o ideal é que os nomes dos parâmetros sejam iguais também, mas a nomenclatura não é o problema é a tipagem, tá? Que no caso da sobrecarga deve ser diferente e no caso da redefinição deve ser igual. Lembrando que a redefinição só acontece através do relacionamento de herança, quando eu redefino um método que está na minha superclasse, lá na minha subclasse. Exemplo disso, por exemplo, poderia ser a classe eletrodoméstico. A classe eletrodoméstico tem o método ligar. Qualquer eletrodoméstico, quando você aperta o botão, ele liga. Agora, um micro-ondas pode ter uma situação diferenciada. Por exemplo, você só consegue ligar um micro-ondas a partir do momento que você tem a porta do micro-ondas fechada, por uma questão de segurança. Então, nesse caso, micro-ondas seria uma subclasse de eletrodoméstico. Na classe eletrodoméstico, basta mandar ligar e ele liga. Na subclasse, né, de eletrodoméstico, na subclasse micro-ondas, é necessário verificar se a porta está ou não aberta. Então, causa uma diferença entre uma e outra, quer dizer, eu posso reaproveitar tudo que um eletrodoméstico tem dentro de micro-ondas, sem problema nenhum, só que no caso do método ligar, existe essa diferença e eu posso redefinir como ele trabalha. A alternativa E, uma superclasse, pode ter infinitas subclasses, que, por sua vez, também podem ter outras infinitas subclasses, formando assim uma estrutura hierárquica. Isso é verdade. Então, por exemplo, eu posso ter uma superclasse que pode ter várias subclasses. Uma dessas subclasses pode ter, em relação a ela, outras subclasses. Então, vamos supor que eu tenha A como superclasse, B e C como subclasses da minha classe A. Quando eu for para a classe B, por exemplo, e pegar uma classe X sendo subclasse da minha classe B, automaticamente eu tenho B como a superclasse de X e X como subclasse de B. Então é assim que funciona. Eu posso ter uma hierarquia, quase que como se formasse uma árvore, né, de cabeça para baixo, com várias subclasses dentro de cada superclasse. Isso é possível sem problema algum. Então, a alternativa incorreta seria aquela dos atributos e métodos declarados como privados são herdados, podendo inclusive ser acessados diretamente pela subclasse. Isso não é verídico. Até a próxima questão.